Estamos iniciando mais um programa Evidências, o programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu lembro a você que gosta de entrar em contato conosco através de um e-mail. Aí vai, evidências@novotempo.org.br. Aliás, deixe-me falar de novo desse DVD, ou dessa série de DVDs com os programas Evidências. Evidências, a arqueologia e a história iluminando as páginas da Bíblia. Na verdade, essa série de programas que temos apresentado, 16 deles foram colocados nesta coleção com 4 DVDs, apresentado pelo professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Você tem uma coleção com 4 DVDs, 16 programas, cerca de 430 minutos, com os programas Evidências, onde você pode ver e rever, assistir diversas vezes. Está disponível através da Novo Tempo e você pode obter informações pelo e-mail evidências@novotempo.org.br ou pelo telefone, o telefone da Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 3000. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a arqueologia e a Bíblia, inimigas ou aliadas? Porque, na verdade, os tempos mudaram, o saber evoluiu, hoje há muita informação e, na verdade, queremos mais informações ainda. E alguns perguntam, mas hoje, depois de tanta informação, será que a arqueologia comprova a Bíblia ou existe alguma dúvida ainda? Professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do UNASP, Campus 2, universidade localizada ali na região de Engenheiro Coelho, nos apresentará este tema palpitante. Afinal de contas, Dr. Rodrigo, à luz da informação de hoje, a Bíblia e a arqueologia pode ter harmonia ou são inimigas? Com vocês, Rodrigo Silva. No início da Idade Moderna, os cientistas e acadêmicos eram geralmente homens e mulheres de mentalidade enciclopedista, que arriscavam abordar temas de diversas áreas, como física, anatomia, geometria, filosofia e, por que não dizer, teologia. Muitos eram isolados do mundo e faziam suas pesquisas não em equipe, mas em laboratórios ou raciocínios fechados em seu recôndito. É claro que o saber daqueles tempos exigia esse tipo de abordagem. O temor da Inquisição e a própria natureza pioneira dos empreendimentos justificavam a clausura e muitos daqueles pensadores fizeram, na verdade, um excelente progresso em suas pesquisas. Por isso, é difícil definir bem qual a real especialidade de homens como Leonardo da Vinci, Pascal ou Leibniz. Mas os tempos mudaram e o saber evoluiu. Hoje, há muito mais informações do que antigamente e a demanda por novas descobertas gerou a necessidade de se criar especialistas e grupos de trabalho. Por isso, diferente dos grandes inventos do passado, como o avião ou o telescópio, é difícil precisar quem foi o inventor da internet ou do controle remoto. Afinal, foi uma equipe que os produziram e não apenas um indivíduo. Nesse sentido, temos ouvido expressões e termos novos como interdisciplinaridade, parceria e diálogo de especialistas, ou seja, a nova abordagem acadêmica é a do diálogo de diversas disciplinas e especialidades, e não o isolamento delas. Foi nesse sentido que o saber teológico moderno, ou seja, aquele especializado na Bíblia, procurou integrar disciplinas como a filosofia, a história, a sociologia e, principalmente, a arqueologia. Mas é aí que surge o nosso dilema. No caso específico da arqueologia, muitos estão dizendo que ela, ao contrário de apoiar, desmente o texto escriturístico, mostrando que pouco ou quase nada do que há registrado na Bíblia, de fato, pode ser considerado histórico. Veja, por exemplo, algumas chamadas publicadas em conceituadas revistas e periódicos do Brasil e do exterior. No caderno de história do The New York Times foi publicado "Bíblia é reprovada no teste da arqueologia". Revista Newsweek, Histórias da Bíblia. Aquilo aconteceu de verdade? Revista Época. A Bíblia é reescrita pela ciência. Pesquisas arqueológicas criam polêmica ao desmentir as versões mais aceitas do relato bíblico.
Revista super interessante. A Bíblia passada a limpo. Descobertas recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. O que está acontecendo? Estaria a arqueologia realmente desmentindo a Bíblia? Até meados de 1970, havia um razoável consenso entre os especialistas em Oriente Médio de que a Bíblia, sim, a Bíblia, era uma fonte histórica confiável, especialmente quanto às origens do povo hebreu. Sabia-se que a arqueologia fornecia indiscutíveis confirmações do relato escriturístico e a oposição de alguns acadêmicos, geralmente sem treinamento arqueológico, não passava de uma voz isolada. William Foxwell Albright, o príncipe dos arqueólogos modernos, escreveu em 1949 que, graças aos achados arqueológicos, as informações históricas da Bíblia se mostram tão acuradas que superam em muito as ideias de qualquer moderno estudante da crítica, que tem consistentemente tendido a errar para o lado do autocriticismo. Neste ponto, vale a pena esclarecer que o autocriticismo mencionado por Albright, também conhecido como alta crítica, foi um posicionamento acadêmico contra a veracidade histórica da Bíblia. Na verdade, esse questionamento começou a ser seriamente defendido durante os séculos XVIII e XIX em diversas universidades europeias, especialmente na Alemanha. Mais recentemente, esse cenário de otimismo arqueológico em relação à Bíblia parece ter sido alterado. Pelo menos foi o que vimos nas chamadas das diversas revistas populares que mencionamos. E basta ver também algumas declarações como do historiador Stephen Strauss, que em 1988 afirmou: os arqueólogos agora geralmente concordam que suas descobertas têm produzido um novo consenso acerca da formação do antigo Israel que contradiz significantes partes da versão bíblica. Será isso mesmo? O que teria provocado essa mudança de entendimento em relação às Escrituras? Deveriam os cristãos temer declarações como esta, que parecem desmentir o relato bíblico? Existe mesmo um atual consenso arqueológico que desmente a Bíblia? Muitos autores incrédulos insistem em apregoar o fim da escola de Albright, na qual a arqueologia de fato confirmava as histórias encontradas nas Escrituras. Mas, se analisarmos os bastidores do debate, pelo menos nos últimos decênios, veremos que as coisas não são bem assim. Muitos acadêmicos sérios ainda acreditam que os dados arqueológicos, longe de corrigir as Escrituras, endossam empiricamente os relatos históricos que ela contém. Essa controvérsia de posições em relação à arqueologia bíblica gerou duas posturas conhecidas no mundo acadêmico como maximalista e minimalista. Pela primeira, entenda-se aquela visão tradicional que se sente suficientemente satisfeita com as evidências já desenterradas e não questiona a Bíblia com base apenas no que ainda não foi encontrado. Já a segunda, a minimalista, tende a supor que tudo o que não é minuciosamente corroborado por evidências contemporâneas aos eventos relatados deve ser corrigido ou abandonado. Em outras palavras, não basta a Bíblia dizer que houve um profeta chamado Daniel ou um primeiro-ministro chamado José que viveu no Egito. Se não acharmos nada daquela época, fora do texto bíblico, que mencione explicitamente o nome desses personagens, a historicidade dos mesmos deve ser automaticamente questionada. É mais coerente, ele supõe, acreditar que eles eram mitos e nada mais do que isso. Imagine agora se esse mesmo raciocínio for aplicado aos livros de história em geral que possuímos em nossas bibliotecas. É bem provável que 90% do que conhecemos tivesse de ser revisto ou questionado pelos critérios minimalistas. Afinal, ninguém até hoje encontrou um testemunho arqueológico contemporâneo que confirme, por exemplo, a historicidade do grande filósofo Sócrates. Sua memorável conduta e o seu trágico destino condenado a ingerir veneno mortal nunca foram provados por qualquer achado na arqueologia da Grécia. Fora os escritos gregos de seus discípulos Platão, Aristófanes e Xenofonte, não há nada que testemunhe a sua existência ou seu martírio. Seria, portanto, a história desse filósofo um mero mito? O mesmo se pode dizer das 7 maravilhas da antiguidade. Com exceção para as pirâmides egípcias, nenhuma delas, como você deve saber, sobreviveu até os nossos dias. A não ser umas poucas e questionadas ruínas do Farol de Alexandria e dos Jardins Suspensos da Babilônia, ou um pilar isolado que talvez seja do Templo de Ártemis e uns fragmentos do mausoléu de Halicarnasso, fora esses resíduos,
pouco evidenciáveis, não temos nada de mais concreto a não ser os depoimentos antigos, preservados em manuscritos tardios, e isto é tudo. Teriam, portanto, estas 7 maravilhas sido apenas monumentos mitológicos e nada mais? Aliás, você sabia que até mesmo as mais conhecidas fontes históricas de Alexandre Magno são baseadas em documentos igualmente bastante tardios? Não há nenhum registro do IV século a.C. que confirme a presença de Alexandre ou de seu exército na Índia, ou que confirme sua vitoriosa batalha no rio Histapes, ou sequer mencione a sua existência e seus feitos de conquista. As mais antigas fontes da vida de Alexandre que conhecemos, incluindo mosaicos e bustos com seu rosto, datam de 300 a 800 anos depois de sua morte. Além disto, muitas delas são reconhecidamente mitológicas e não estão preservadas nos manuscritos originais, mas em cópias tardias, posteriores ao segundo século depois de Cristo, como este manuscrito do século XVI. Por que então dizer que Alexandre Magno é histórico e Abraão é um mito? Não pensemos, contudo, que esse debate seja algo novo. Basta voltar um pouco na história após o iluminismo alemão do século XVIII, também chamado de Aufklärung, e rever as teses da alta crítica levantadas na Universidade de Tübingen por Fernand C. Bauer e também na Universidade de Göttingen por Julius Wellhausen. Possivelmente influenciados pela filosofia dialética de Hegel, esses autores ensinavam, dentre outras coisas, que Paulo não foi o autor da maioria das epístolas que levam seu nome, que o Evangelho de João seria um pseudepígrafo do segundo século depois de Cristo, que o Pentateuco não passava de uma compilação de textos feita a partir do sexto século antes de Cristo e, finalmente, que a narrativa bíblica não é uma fonte histórica confiável. Naquele tempo, a Europa passava por uma tremenda sobrevalorização do racionalismo em detrimento a qualquer forma de compreensão sobrenatural da história. Sua tese era a de que não existe nenhum controle divino dos acontecimentos. Tudo está nas mãos dos homens e o destino do mundo é decidido por governantes comuns. A razão humana tornou-se então o padrão definitivo e a fonte do conhecimento, enquanto a Bíblia, registro infalível da revelação divina na história, passou à alcunha de coleção de mitos sem nenhum valor histórico. O estranho é que todo esse intelectualismo arrogante dos pensadores europeus não conseguiu livrar o seu continente da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O super-homem de Nietzsche idealizou um sistema sem Deus, onde ele mesmo controlaria o seu próprio destino. Porém, como uma criança mimada que foge de casa, bastou a primeira sensação de fome para a humanidade descobrir que não tem autonomia sobre as rédeas da história. Precisamos de Deus, e isto é um fato inquestionável. Mas o homem moderno tende a ser obstinado em sua teimosia. Não obstante os fracassos racionalistas visualizados na pós-modernidade, crises ecológicas, esfacelamento familiar, relativização da verdade, etc., muitos ainda insistem em se comportar como herdeiros intelectuais do iluminismo. Leem a Bíblia com óculos do ceticismo e ainda ensinam o povo a fazer o mesmo. Este é o caso dos minimalistas de hoje. Eles repetem as mesmas teses do criticismo alemão, esquecendo-se que, já no passado, os intelectuais de várias universidades alemãs tiveram de rever alguns posicionamentos antibíblicos que acabaram se desmoronando à luz das evidências arqueológicas. Não é por menos que até mesmo autores que uma vez foram simpáticos ao autocriticismo foram obrigados a admitir a sua inconsistência. É o caso do famoso assiriologista Archibald Henry Sayce. A princípio cético quanto a algumas partes da história bíblica, ele foi obrigado a admitir num congresso de arqueologia que, para o embaraço de muitos, a pá dos arqueólogos tem o mau hábito de estar sempre do lado da tradição e nunca da crítica. Aliás, por incrível que pareça, quando o assunto é a Bíblia Sagrada, a arqueologia não parece descobrir nada que concretamente possa se pôr como uma contradição do Antigo e Novo Testamento. Pelo contrário, quanto mais se escava, mais ela o confirma. E isso não pode ser chamado de exercício tendencioso, pois nem todos os arqueólogos do passado eram religiosos. Alguns duvidavam até mesmo da existência de Deus. Contudo, exemplos como esses não parecem intimidar acadêmicos atuais, que insistem em divulgar conclusões minimalistas em relação à Bíblia Sagrada.
Hoje, o mais famoso autor a questionar a historicidade bíblica é, sem dúvida, o arqueólogo israelense Israel Finkelstein, que escreveu junto com Neil Silberman um recente best-seller intitulado The Bible Unearthed, curiosamente traduzido para o português com o título de E a Bíblia Não Tinha Razão. O que a princípio choca os leitores da Bíblia de orientação mais conservadora é que Finkelstein, longe de ser um leigo, parece, em princípio, saber do que está falando. Munido de um doutorado em arqueologia, ele foi diretor do Instituto de Arqueologia Sônia e Marco Nadler, da Universidade de Tel Aviv, Israel, de 1996 a 2002. Mais tarde, ocupou a cátedra Jacob Aul-Kol, da Universidade de Israel, nas idades do Bronze e do Ferro. Na mesma universidade, foi ainda academicamente laureado com o prêmio Don Davi de $1 milhão. A mídia, é claro, não deixa de explorar esses reconhecimentos e atributos. E o Dr. Finkelstein é, de fato, um bom acadêmico, respeitado, inclusive, por escavações na famosa Tel Megiddo, região mais importante das batalhas, inspiradoras, inclusive, da visão apocalíptica referente ao Armagedon. O erro, porém, é querer usar as suas conclusões para supor que todo o mundo da arqueologia pensa exatamente como ele. Seria o mesmo que usar as conclusões de um único médico ou de um grupo deles para dizer que toda a medicina pensa exatamente daquele modo. Só para você ter uma noção de que as conclusões de Finkelstein estão longe de ser um consenso entre todos os especialistas, veja a lista de alguns dos principais arqueólogos de renome mundial que discordam das assertivas de Finkelstein, preferindo manter uma linha que ainda oferece credibilidade histórica ao relato bíblico. São eles: Efraim Ster, Amon Bentor, Amihai Mazar, todos da Universidade Hebraica, Lawrence Steiger, da Universidade Harvard, Seymour Gilton, do Albright Institute of Archaeology de Jerusalém, Timothy Harrison, da Universidade de Toronto e, finalmente, David Yuskin, da Universidade de Tel Aviv, que foi por anos o companheiro de Finkelstein nas escavações de Megiddo. Esses são apenas alguns poucos nomes para que se saiba que as notícias nem sempre são como a mídia as apresenta. Baseados no argumento do silêncio e na ausência de um quadro mais completo, pois a maioria dos artefatos históricos ainda está perdida, o Dr. Finkelstein construiu um cenário inteiramente hipotético e que ignora o relato testemunhal das Escrituras e as evidências até agora encontradas. Sua reconstrução dos fatos nega até mesmo a historicidade do Reino Unido de Israel e da figura monárquica de Davi, que, se existiu, teria sido, na opinião de Finkelstein, apenas um líder vassalo, um rei tribal e nada mais. Ele ainda supõe que os israelitas foram apenas um conglomerado tribal cananita, sem nenhuma expressão social, que jamais teriam partido do Egito em direção à Terra Prometida. Isso mesmo, o êxodo nunca tinha acontecido. Vejamos as suas conclusões nas suas próprias palavras. Não existe evidência arqueológica que sustente as mais populares histórias da Bíblia, como o Êxodo, a peregrinação pelo deserto do Sinai, a conquista de Josué sobre Canaã. O rei Davi, que teria feito de Jerusalém a capital do Reino Unido e seria o mais famoso ancestral do Messias, não existiu. Quem existiu foi um pobre líder tribal, possivelmente chamado Davi, que nada governou de impressionante, nem nunca possuiu um grande reino unificado, mais tarde transferido a Salomão. Aliás, a Jerusalém de Davi era uma vila pobre e miserável, e não há evidência histórica que confirme a existência do Templo de Salomão. O processo, portanto, que temos descrito até aqui é, de fato, o oposto do que encontramos na Bíblia. O surgimento de um antigo povo de Israel foi o resultado de um colapso da cultura cananita e não o que a causou. A maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã, eles emergiram de dentro dessa terra. Não houve um êxodo em massa do Egito, nem uma conquista violenta de Canaã. A maior parte do povo que formou o antigo Israel eram moradores locais. Os israelitas primitivos eram, ironia das ironias, originalmente cananeus. De fato, não possuímos um elemento de evidência para cada frase ou cada história escrita na Bíblia. Ninguém ainda encontrou, por exemplo, uma pedra que refira ao rei Saul ou um tablete acadiano que cite o profeta Daniel entre os sábios de Babilônia. Também não temos no Egito nenhum papiro que mencione um governador hebreu chamado José. Mas não devemos ser apressados em concluir com isto que a Bíblia seja mitológica ou inexata em sua narrativa.
Só para você ter uma noção, passaram-se mais de 1000 anos até que o arqueólogo Frank Godiel pudesse encontrar o Palácio de Cleópatra e realmente confirmar que ele existiu na história. Até então, os historiadores dependiam de relatos antigos, cuja precisão também poderia ser questionada. Portanto, desaparecimento não é sinal óbvio de inexistência. Guerras, sobreposição de camadas, ladrões de túmulos e a própria ação do tempo fizeram com que muito material histórico se perdesse para sempre. Logo, quem teria mais crédito diante de um julgamento forense? O autor do Êxodo, que viveu na época e se declara testemunha ocular dos fatos ali mencionados, ou autores tardios como Finkelstein, que tentam reconstruir a história milênios depois dela ter acontecido? Vejamos, portanto, algumas das conclusões de Finkelstein contrárias à Bíblia e por que é possível discordar delas. A arqueologia moderna permite nos assegurar que o núcleo histórico do Pentateuco e da história deuteronômica não foi escrito por Moisés. Esses livros foram compostos no século VII a.C. Para embasar esta conclusão, Finkelstein argumenta que o Pentateuco foi uma criação da monarquia tardia do Reino de Judá, destinada a espalhar uma propaganda ideológica adaptada às necessidades do reino. A história deuteronômica foi, então, coligida durante o reino de Josias para servir de fundamento ideológico às aspirações políticas e também às reformas políticas concretas. Mas nada daquilo que ali está escrito teria acontecido de verdade. Uma das provas que Finkelstein usa para dizer que esses são livros tardios está na negação de importantes detalhes do Êxodo. Ele diz, por exemplo, que a história dos patriarcas está cheia de camelos, o que é verdade, mas que a arqueologia teria revelado que o dromedário não foi domesticado nem usado como animal de carga antes do fim do 2º milênio a.C., isto é, quase 1000 anos depois do dito tempo patriarcal. Sendo assim, a história de José sendo vendido a uma caravana de ismaelitas montados em camelos, como está em Gênesis 37, verso 23, não passaria de fantasia dos tempos monárquicos. Não obstante esta afirmação de Finkelstein, um texto sumeriano do ano 2000 a.C., encontrado em Nippur, e outro menos preciso, encontrado em Alalakh, mencionam não só a existência deste animal entre as tribos, mas também o uso costumeiro do seu leite. Ora, para se obter leite de um animal, ele deve ser domesticado. Essa figura de camelo que você vê em seu vídeo foi desenhada em uma estela da cidade de an-Nar, no sudoeste da Arábia, e datada com segurança como pertencente ao 3º milênio a.C. Junto às ruínas descobriram ainda ossos de camelo, também datados do 3º milênio a.C., o que, segundo a opinião da doutora Ilse Kohler-Hollefson, uma autoridade mundial no assunto, seria uma forte evidência de que o camelo já era um animal domesticado nos tempos patriarcais. Outro argumento usado por Finkelstein é o de que não havia reino edomita para combater os hebreus antes do 8º século a.C. Logo, isto colocaria em xeque a historicidade de textos como Números 20 e 20, que mostra o rei de Edom recusando passagem aos hebreus em sua peregrinação pelo deserto. Seria esta passagem um comentário anacrônico? Curiosamente, em 2002, no mesmo ano em que foi publicada a primeira edição do livro de Finkelstein, um novo estudo conduzido por arqueólogos da Universidade de San Diego, na Califórnia, dirigido e orientado pelos professores Thomas Levy, Russell Adams e Mohamed Nahir, este último do Departamento de Antiguidades da Jordânia, desmentiram a declaração de que não havia reino de Edom antes do 8º século a.C. Com um time de estudantes de arqueologia e escavadores vindos de diversas partes do mundo, o professor Levy, que aqui aparece de verde ao centro da foto, descobriu antigos artefatos muito importantes no sítio da antiga Khirbet en-Nahas, que em árabe quer dizer ruínas de cobre. Veja, por exemplo, esta foto aérea de uma antiga enorme fábrica de cobre, cujos remanescentes de metal, em tom mais escuro, podem ser claramente vistos no solo. Aquela zona de cobre era ignorada pelos arqueólogos por razões óbvias, dificuldades de escavar um terreno tão árido e também pelas ideias pré-concebidas de que não havia um reino edomita tão grande assim. Porém,
Desde uma perspectiva antropológica e usando métodos de datação por radiocarbono, o Dr. Levi demonstrou que as duas maiores fases de produção do metal foram durante o 12º e 11º séculos a.C., posteriormente durante o 10º e 9º século, ambos, é claro, a.C. As descobertas não pararam ali. Esses escaravelhos de pedra egípcio encontrados no extrato inferior do sítio pertencem claramente a períodos egípcios antigos. O menor ao topo ao período do Novo Reino, que seria de 1295 a 1069 a.C. aproximadamente. O menor abaixo ao terceiro período intermediário, que equivaleria às 21ª e 22ª dinastias, o que nos leva para algo em torno de 1069 a 715 a.C. Essas cenas de uma esfinge andante e um caçador são emblemas daquele período e servem de indício adicional para o fato de que ali já havia uma grande atividade metalúrgica, já pelo menos por volta de 1200 a 900 a.C. Isto ainda é, reconhecemos, uma data tardia em relação ao êxodo, possivelmente ocorrido por volta do 15º século a.C. Contudo, já temos quebrado um dos paradigmas da alta crítica que afirmava a inexistência de tal reino antes do 8º século a.C. A data oferecida por Finkelstein teve de ser revisada e recuada em, no mínimo, 300 anos, o que favorece mais a narrativa bíblica do que a reconstrução hipotética deste pesquisador. No próximo programa, apresentaremos outros argumentos que corroboram com a narrativa bíblica, desmentindo as assertivas minimalistas contrárias à veracidade histórica das Escrituras. Portanto, não perca o nosso próximo encontro aqui no Evidências. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.